Então, pessoal, tudo jóia? Vim aqui deixar uma conversa rápida com vocês a respeito desses dois pontos aqui, função zootécnica e aptidão zootécnica. Resumindo, o que é uma função zootécnica? Então, zootécnica, da zootecnia, é aquela função que o animal exerce em relação à produção de ovos, produção de carne, produção de pena, produção de couro, seja qual a produção que for. Ou mesmo um cão, ou mesmo um gato, que tem uma função, né? Nesse caso, o animal de companhia, ou animal de trabalho, ou animal de caça. Então, essa é a função que o animal exerce. E a aptidão zootécnica é aquilo que o animal já apresenta na sua carga morfológica e genética, né, do animal para poder exercer qualquer coisa que a gente tenha interesse em relação à produção. Vou dar um exemplo para vocês. Pega-se uma ave como um fazão, tá? E se transforma ele numa ave para produzir penas de qualidade ou penas para a indústria do carnaval. Então, ele já tem uma aptidão, que é ter as penas bonitas, já tem essa aptidão, já nasceu com isso, e aí ele vai ser selecionado para poder trabalhar com isso. Ou o bovino que já nasce com aptidão para carne, né, de produção de carne, e a gente pega esse animal, trabalha em cima dele para desenvolver isso. Então, são essas características, tá, de produção. Pode ser que um animal, por exemplo, tem alguns animais que têm aptidão para ter vários filhotes, como algumas espécies ou raças, né, que envolvem aí suínos, que tem uma grande são prolíferos, tem vários filhotes. Isso talvez seja uma aptidão. Então eu vou trabalhar e conversar com vocês sobre esses dois pontos. Então a aptidão zootécnica é essa disposição natural que o animal apresenta para qualquer função, né? Então é um estado potencial, uma característica potencial, e essa característica ela é passada dos pais para o filhote, ou seja, é uma característica transmissível. Ela não é adquirida ao longo da vida do animal, não vem para uma função exterior. Então, aqui, por exemplo, a gente está vendo três raças, tá? Então, eu vou falar para vocês mais das raças já definidas. Então, a gente tem três raças: a raça holandesa, que é essa preta e branca, e aqui a gente tem uma raça Limousin, que é essa avermelhada. Então a gente consegue olhar, por exemplo, esse animal aqui, ó, tem um posterior, esse touro, bem maior. Esse aqui, ó, não tem um posterior tão desenvolvido. Eu já imagino que uma carne maior, para quem não sabe, a gente divide o bovino em carne de primeira e carne de segunda. Então, um animal que tem as carnes de primeira mais bem desenvolvida, eu falo normalmente que é o animal de aptidão para carne. Esse animal que é mais magro, mas tem um bom desenvolvimento muscular, mas uma grande caixa torácica e uma boa área de estômago, que é necessário para quê? Produção de leite. Então, o gado holandês tem uma aptidão, né, para a produção de leite, e o gado cimental vai ter a aptidão para carne. Existem alguns animais que têm aptidão mista, como é o caso aqui desse normando, que tem tanto uma característica de carne, né? A gente consegue ver aqui, ó, a característica, um animal com longo, né? Com uma boa estrutura de tórax, animal grande, mas também tem uma boa produção de leite. Então a gente tem animais que têm aptidão para leite e animais que têm aptidão para carne. Entre as aves, a gente tem animais com aptidão para carne e animais com aptidão para ovos. Entre ovinos, aptidão para lã e aptidão para carne. Então, cada grupo vai ter um tipo de aptidão. E tem animais que têm aptidão mista, que é mais de uma aptidão na mesma raça. E a gente tem aqui os animais, né, enquanto a sua função zootécnica. O que é uma função? Como eu falei para vocês, a função produtiva. É o que aquele animal está relacionado com a sua economia. O que ele traz de benefício econômico. Mas, principalmente, é uma função fisiológica. Aqui, outras duas raças. Então, por exemplo, eu tenho um animal aqui, ó, com um posterior bem desenvolvido. Isso aqui é uma vaca, o da esquerda e da direita. Então, esse animal à direita, que tem um posterior bem desenvolvido, a carne de primeira. Olha como essa daqui, ó, não tem carne de primeira, né? A perna dela é fina. Ou seja, esse aqui é um animal de leite, que é da raça Jersey, e esse aqui é um charolês, que é animal de corte. Em compensação, olha a glândula mamária como é bem desenvolvida nesse animal. Olha como a glândula mamária é pequena nessa raça. Então eu consigo ver que esses animais, eles têm uma função que eles vão exercer, tá? Então tem uma função de leite e uma função de carne. Como é que a gente classifica essas funções? Então existem várias funções: produção de alimentos, derivados não comestíveis, por exemplo, produção de cartilagem
né? E essa cartilagem é utilizada na indústria, tá? Então, esse é um derivado não comestível. Pode produzir alimentos para outros animais, trabalho ao transporte, elemento científico, adornos e companhia. Então, elemento científico, um dos exemplos é rato. Existem linhagens de rato, né? Com função determinada. Professor, mas eu sou contra o tratamento, o uso de ratos em pesquisa. Pode ser contra, pode ser a favor, não tem problema nenhum. O ponto é, há uma necessidade hoje de algumas linhagens para estudos para a gente poder ter entre uma epidemia que aparece em 2020, né, e uma epidemia que apresenta vacina em 2021, esse período vocês podem ter certeza que muitos ratos foram testados a respeito de vacina e produtos e tudo mais. Então, nós temos hoje na nossa sociedade essa necessidade. Então, isso são padrões de raças que têm uma função específica. Então, função zootécnica. Então, aqui tem um animal com uma grande produção leiteira, né? E ele tem algumas características que também tem um pouquinho de função de carne, tá? Então, eles têm um pouco dos dois, certo? Só que a gente, quando vem nesses grupamentos zootécnicos, a gente tem que entender, por exemplo, quando a gente fala, mas como é que a gente vai juntar? Então, eu tenho os indivíduos, que é um animal, eu tenho genótipo, que é a carga genética dos animais, e eu tenho fenótipo. Olha aqui um exemplo. Eu tenho um animal que é de coloração preta, eu tenho um animal que é de coloração chocolate, e eu tenho um animal que é de coloração amarela. Então, eles são indivíduos diferentes, e cada um com fenótipo, que são o quê? As características externas. E de genótipo, que é a característica interna, vocês lembram isso aqui do segundo grau? Né? Azão, azinho, bezão, bezinho, ezão, ezinho, que é a combinação dos genes, é diferente. Só que todos eles são da mesma espécie, tá? Então a gente pode classificar entre indivíduo em fenótipo, de genótipo, de espécie, nos grupamentos zootécnicos e zoológicos. E o que são as variações das espécies, né? Então, primeira coisa, o que é uma mutação? Então, mutação, eu vejo as pessoas falarem milhões de coisas, mas eu nunca vejo ninguém me falar, mutação é isso. Então, vamos lá. O que é uma mutação? Primeiro, o que é DNA? DNA é aquele código genético que tem lá no interior de cada célula de vocês, certo? Ou vocês têm o DNA completo, que são células chamadas diploides, ou vocês têm metade do material genético, que são as células haploides. Vocês têm ou o espermatozoide ou óvulo, que são células haploides, com metade do material genético, e vocês têm todas as outras células chamadas do corpo, ou somáticas, que têm um material genético completo, chamado diploide. Pois bem, quando eu pego duas estruturas haploides, ou seja, espermatozoide e óvulo, e eu vou fazer a fusão, elas vão se juntar, elas fazem uma combinação de um novo indivíduo. Só que antes disso acontecer, eu tenho que produzir o espermatozoide e eu tenho que produzir o óvulo. Nesse momento de produção, né, o que acontece? Há sempre uma forma, uma mudança, uma divisão. E nesse momento pode ser que algumas bases nitrogenadas, o DNA é formado de adenina, citosina, guanina e timina, que são as bases nitrogenadas, que se combinam, né? Adenina com timina, guanina com citosina, e formam os pares das bases nitrogenadas. Quando há a formação do espermatozoide ou do óvulo, muitas vezes pode ter algumas variações nas bases nitrogenadas. Então, no local que teria adenina, 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 timina, citosina, cai uma timina e vira adenina, 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 citosina. É uma mudança. O que isso implica? Então, quando eu estou com uma célula que ela é estimulada, ela vai fazer o quê? Ela vai pegar o material genético do DNA, que é uma fita espiralada, estica, e quando ela estica, ela separa. Nesse momento de separação, o código genético é copiado. E a cada três bases nitrogenadas a gente chama de códon. Então, quando essas três bases são copiadas, é transformado num RNA mensageiro, que vai sair do interior do núcleo e vai passar numa estrutura chamada ribossomo. E a combinação de três bases nitrogenadas vai, quando passar o códon no ribossomo, vai produzir um aminoácido. Vários aminoácidos formam peptídeos, vários peptídeos formam polipeptídeo e vários polipeptídeos formam uma proteína. Ou seja, quando eu abro o DNA, quando eu copio e eu faço passar pelo ribossomo vários códons, ou seja, várias combinações de tríade desse material genético, eu formo uma proteína diferente. Agora, vocês imaginem o seguinte, lá no meio, quando há a formação, né, e eu tenho uma mutação, eu mudo,
Eu vou mudar um códon. E se eu mudar esse códon na sua formação final e eu posso mudar a proteína, esta mutação, ela é importante. Esta mutação, ela é relevante. Então, por exemplo, aconteceu uma mutação que algum grupo de animais nasceu com uma coloração preta. E essa coloração preta, ela pode ser determinante e ajudar o animal a caçar à noite ou a fugir à noite. Então, essa mutação, ela é positiva, o animal sobrevive. Agora, tem uma outra mutação que faz com que caiam todos os pelos do animal. O que vai acontecer normalmente? Esse animal não sobrevive e ele morre. E aí a nossa espécie, que é uma genialidade que eu acho incrível, gosta de mutações. Quando o animal nasce sem pelo, quando o animal nasce com a perna curta, quando o animal nasce com algum problema, com focinho curto. Então a gente acha que essa mutação, que é o próximo do horrível, deve se transformar numa raça. Então isso é mutação. É quando ocorre uma variação de um fragmento, principalmente na hora da formação do material genético. E aí a gente tem a recombinação. O que é a recombinação? O mais clássico é chamado de crossing over. Então aqui vocês têm, antes de formar as células haploides, vocês têm uma célula diploide que ela alinha os seus cromossomos, né? Então vai formar uma célula haploide de um lado, haploide do outro. Só que muitas vezes, né, no meio da meiose, ocorre uma mudança, uma encosta um fragmento e vai formar dois novos cromossomos recombinantes. Agora vocês imaginem o seguinte: tudo isso daqui, ó, é recombinado. Quantas proteínas novas podem ser produzidas? Muitas. Então, talvez esse crossing over ajude a espécie, ou talvez esse crossing over ferre com a espécie. Então, tudo vai depender do tipo de crossing over ou tipo de mudança. Tá? Então, isso são características que ocorrem na formação das espécies. Existe a hibridação. O que é a hibridação? É quando eu misturo duas espécies. Qual o problema de misturar duas espécies? Primeiro problema, a quantidade de material genético de uma espécie é diferente da outra. Eu vou dar um exemplo. Vocês têm 46. Eu não, porque eu sou ET, eu devo ter 300 e pouco. É diferente. Mas vocês são seres humanos normais, vocês têm 46 pares cromossômicos. Quando vocês dividem a célula haploide, o espermatozoide ou óvulo, tem 23 de cada lado. Quando há um erro, por exemplo, quando é que dá um erro na separação? Um exemplo é quando tem a formação da síndrome de Down, que é trissomia de 21. O que é isso? Há uma separação dos cromossomos e no par 21, o espermatozoide ou o óvulo, ele, ao invés de se dividir, ele vai junto. E quando ele vai formar um novo organismo, ele tem 3 cromossomos no lugar de 2. Aí dá a síndrome de Down. Tá? Então, isso é uma mutação, um problema que ocorreu na divisão. A hibridação é quando eu tenho uma espécie que é 46, que vai cruzar com uma espécie que é, por exemplo, 22. Então, eu separo 46 e 22, eu tenho um óvulo 11 e um espermatozoide 23. Eu somo os dois, tá? 23 com 11, eu vou somar os dois e eu vou formar lá 34, tá? Beleza, eu tenho uma boa formação de 34. Só que 34 não é nenhuma espécie nem outra. Ele é um híbrido. E esse híbrido, ele vai ter problema na formação dos seus óvulos, certo? Então, o que acontece muitas vezes? O que acontece é um erro, é uma falha na forma como ocorre a combinação e quando vai haver a formação das células haploides, não ocorre de forma correta. Então, eu tenho um híbrido. Exemplo clássico nosso na veterinária. Eu cruzo um jumento com um cavalo, né? Então eu pego um macho jumento com uma égua ou um macho cavalo com uma fêmea de jumento. E eu misturo. Vai nascer. Se nascer macho, a gente chama de burro. Se nascer fêmea, a gente chama de mula. E normalmente se coloca o jumento na égua, porque a égua tem um espaço maior para evitar problema, porque um macho de cavalo muito grande poderia dar um problema de parto na fêmea de jumento. E aqui foi um cruzamento de cavalo com zebra que nasceu esse tipo de animal. Uma pelagem muito bonita, mas não necessariamente que esse animal consiga reproduzir. Então, a hibridação, ela normalmente ela dá problema, ela não produz animais férteis. Mas ela tem uma vantagem, porque a mula e o burro, eles têm a resistência do jumento
e agilidade do cavalo mais bem dosada. Então, dá um animal muito bom de vigor para o trabalho e mais resistente. Então, o híbrido, a gente pode buscar isso, né? Dar uma variação no material genético para ter uma qualidade. Então, muitas vezes, na nossa função zootécnica, eu posso buscar um híbrido, um recombinante ou uma mutação. Quais são os fatores que determinam a espécie? Gente, a coisa mais difícil na biologia é o conceito de espécie. Porque a gente está toda hora discutindo, eu vejo várias coisas. Então, tem algumas questões que são genéticas, bioquímicas, sexuais, paleontológicas e ecológicas. Vamos lá. Genética. Genética, eles têm que ser compatíveis geneticamente um com o outro. Então, é um grupo de espécie, é um animal que são geneticamente compatíveis. Bioquímicos. A bioquímica deles tem que ser a mesma, tem que ser similar, para poder ter o mesmo tipo de reações bioquímicas. Sexuais, tem que produzir um filhote fértil. Paleontológicas, tem que vir da mesma linha evolucionista, tá? E ecológicas, tem que ter o mesmo padrões ecológicos. Então, quando a gente vê um padrão, como esses desenhos aqui, né, que seriam os nossos antepassados, né, de Australopithecus, de Homo habilis, Homo naledi, Homo erectus e humano antigo aqui, tá? E aqui o nosso crânio do homem moderno. Vocês veem um padrão morfológico, né? Vocês veem umas características similares. Nós temos uma linha evolutiva, mas eu não conseguiria cruzar um com o outro. E eu estou vendo que são características morfológicas diferentes, né? E eles têm também situações ecológicas, ou seja, vivem em épocas diferentes, situações diferentes. Então, tem a mesma linhagem, mas nós não somos a mesma espécie. E vocês podem notar aqui pelos nomes que apresento aqui, cada grupo é de uma espécie diferente. Raça. Gente, raça é uma coisa extremamente complicada, né? Porque a gente aceita a raça para os animais, mas a gente não aceita a raça para nós. Até eu estava participando do censo do IBGE e a pessoa me perguntou qual era a minha raça, eu dei risada, né? Eu vou dizer, a minha raça é humana. Mas não foi eu que tive essa ideia, não, foi Einstein. Quando ele entrou nos Estados Unidos, perguntaram para ele qual era a raça, ele declarou humana, e ele foi aceito que era papel, e eu não consegui ser aceito. Eu me senti um pouco frustrado. Não porque eu cheguei aos pés de Einstein, mas eu tenho que me classificar por cor, e esse é um padrão que é engraçado na nossa concepção. Mas para os animais, a gente aceita bem. Então a gente tem a raça, aqueles que são melhorados por seleção, ou seja, eu vou fazendo escolha entre um grupo de animais, eu faço uma seleção para que eu consiga atingir um padrão, tá? Ou eu vou ter infusão de sangue, eu coloco algum tipo de cruzamento específico para eu conseguir ter um padrão. Então a ideia da raça é ter padrão. A partir do momento que não tem padrão, não é uma raça. Então, por exemplo, o gato brasileiro, né, o gato de rua, não tem padrão. É uma cor, pelo diferente. Então, por isso que não existe uma raça de gato. É o gato vira-lata. Mas se eu tiver um gato persa, eu tenho um padrão do gato persa. Então ele tem uma raça. E aqui eu também posso falar dos bovinos. Então eu tenho um padrão, né, de bovino, por exemplo, do zebu, que é aquele boi branco, né, que tem a corcova, eu já sei que ele tem um padrão. Então eu tenho um livro genealógico, né, que vai me determinar exatamente qual é o seu padrão. Eu vou ter uma associação de criadores que vai me dizer o que que é o padrão. Para quem não conhece o livro genealógico, é onde eu anoto, né, pai e mãe, qual foi o padrão que ele foi de reprodução. Eu crio instituições desses animais e eu começo a entender, então, quando eu faço essa padronização, que eu tenho tipo étnico e tipo zootécnico, que talvez seja até mais importante para nós, muitas vezes, do que decorar a raça. Se a gente começa a entender os padrões, né, os tipos, facilita um pouco a nossa vida. E a gente também consegue ter uma raça, né? Por exemplo, classificação das raças segundo aptidão. Então, eu tenho as raças de acordo com a variedade, né? O padrão de sangue, a linhagem e a família. Então, vamos lá. Eu tenho variedade. Eu tenho uma variedade que é de uma cor ou de outra cor. Então, são variedades dentro daquela minha raça. Eu tenho as linhagens. Eu tenho um grupo que é uma linhagem para macho, que são animais vigorosos, que têm uma boa produção de espermatozoide, e eu tenho uma linhagem para fêmea, que são fêmeas que dão uma grande quantidade de filhotes e são boas para amamentar. Por exemplo, que ocorre com suínos. E eu tenho família, que são animais do mesmo grupo. Mas uma coisa
que a gente tem um pouco de dificuldade, por exemplo, é a questão de PO, que é puro de origem, e PC, que é puro por cruzamento. E a gente tem o meio-sangue. Então vamos lá. O que que é o meio-sangue? Eu cruzo um Cenepol, que é uma raça, com um Zebu. Eu vou ter o meio-sangue. Então, metade do sangue é Cenepol, metade do sangue é Zebu. Ele é parcialmente um, parcialmente outro. Aí eu faço um novo cruzamento desse F1 aqui, tá? De novo com Cenepol. O que que ele vai ter? Ele vai ter aqui, ó, 75% do sangue, que é de Cenepol, e 25% do sangue, que é de Zebu. Aí eu faço um novo cruzamento. E ele aqui começa a ter ó, 87% de Cenepol, 87,5%, e somente 12,5% de Zebu. Nesse momento aqui, ó, eu já começo a falar que é um puro por cruzamento. Ó, aqui está mostrando as características externas do animal. Aqui o animal ainda tem algumas características zebuínas, né? E aqui ele já começa a perder as características zebuínas, mas ainda tem um ar, tá? E aí eu faço um novo cruzamento, que é 93,75%. Ele já tem bastante característica, né, do Cenepol, e a gente já começa a falar que ele é puro por cruzamento. E às vezes e aí a gente tem o PO. O que que é PO? É aquele animal que é puro de origem, que ele não tem na sua linhagem nenhum padrão de cruzamento. Tá? Então, a gente determina hoje, né, que existe também os POs por cruzamento. É uma nova linhagem aplicada para algumas raças e não para todas. Então, o que que é um tipo étnico? Esse aqui é um exemplo de tipo étnico, tá? Por quê? Esse aqui é um zebu. Então, é uma vaca de zebuíno. Gente, vocês reconhecem zebuíno? Porque tem a corcova. Para quem não sabe, esse é o corte de carne chamado cupim. O que que me chama a atenção nesse animal? Então, vamos lá. Primeiro, pelagem branca. Eu já comentei com vocês que o branco reflete, tá? Uma coisa que chama a atenção, ele tem muita pele sobrando, tem muita barbela. E aqui na região umbilical, ó, também tem pele sobrando, pelhanca. E olha o tamanho dessa orelha. Então, mas a pele dele é escura. Então, o que que eu suspeito? Pele branca é muita área para trocar calor, para refrigerar. A pele é o maior órgão que a gente tem. Então, a pele grande significa área para troca. Se o animal tem bastante pelenca e reflete a luz pela pelagem branca, eu começo a suspeitar que esse animal ele é de uma origem, de um país de origem quente. E ele não é em forma de barril, ele não, essa foto não está tão boa, mas eles são mais achatados. Então ele é o tipo étnico chamado Nelore, que é um bovino de origem indiana. Eles vieram lá da região da Índia. Então aqui vocês conseguem ver bem, ó, esse animal da direita é um touro de uma raça chamada Gir, tem a corcova, tem bastante barbela, bastante membrana na região de umbigo, orelhas grandes, com grande quantidade de sangue. Então, esse animal, ele é um animal de característica indiana. Já esse aqui, ó, que é um Chianina, ele tem pouca pele sobrando, tá? Não tem a corcova, ele tem uma musculatura do pescoço elevada. Orelha curta, pouca barbela. Então, esse animal aqui, mas ele apresenta pelagem branca e pele escura. Esse animal aqui, ele é de um padrão diferente, ou seja, esse aqui é o tipo étnico chamado europeu e esse animal é de uma região mais fria, tá? Principalmente pela composição. E olha como esse animal tem pele sobrando, que é o gir, e olha como o Chianina quase não tem pele sobrando. Então, eles são tipo étnicos diferentes. Eu olho os dois e falo, realmente, orelha, orelhudo, corcova, padrão, são tipo étnico diferente. Prestem atenção que eu não estou falando muito da cor da pelagem, tá? Eu tenho pelagem de cor branca nos dois lugares. É mais uma questão morfológica, ou seja, na anatomia do animal. Aqui eu tenho dois animais de tipo étnico diferente, ó. Produtor de leite, produtor de leite. Olha como esse animal tem menos barbela. Olha como essa vaca aqui à esquerda tem mais barbela. Corcova, sem corcova. Então, esse é o tipo étnico de zebuíno, animal da Índia, e o tipo étnico europeu, animal da Holanda, tá? Então, são dois padrões étnicos diferentes. Aqui é tipo zootécnico, tá? Então, o que é o tipo zootécnico? É aquele animal que vai exercer uma função. Qual a função? Esse aqui não tem bunda? Esse aqui não tem bunda?
Então, eu já estou olhando para os animais. Sim, esse tem barbela, esse não tem. Esse tem membrana sobrando na região umbilical, esse tem pouco. Esse tem um testículo pendular, esse não tem. Esse tem corcova, esse tem musculatura no pescoço. Eles são tipo étnico diferente, mas a função zootécnica, ou seja, o tipo zootécnico, é o mesmo. Então, esses animais nada mais são do que o mesmo tipo zootécnico. Qual é o tipo? Carne. Tipo zootécnico. Ó, olha que esse animal tem barbela, esse aqui também tem. Esse animal tem corcova, esse aqui também tem. Esse animal tem uma orelha um pouco maior, esse também tem. São tipo étnico igual. Eles são da mesma origem, são os zebuínos da região da Índia. Porém, olha a glândula mamária desse animal, pequena. Olha a glândula mamária desse animal, grande. Olha como isso aqui é uma bunda mais arredondada. Olha a bunda magra. Então, eles são tipos zootécnicos diferentes. O animal manchado com vermelho é um tipo zootécnico leite e o animal branco é um tipo zootécnico carne. Aqui vocês conseguem ver bem a diferença, né? Tá vendo, ó? Não tem corcova, não tem corcova. Tem um pouquinho de barbela, tem pouquinho de barbela. Tem um pouquinho de membrana umbilical, esse aqui nem membrana tem. Agora, glândula mamária pequena, glândula mamária grande. Então, os dois são vacas europeias de mesmo tipo étnico, porém com funções completamente diferentes. Olha aqui, olha o posterior dessa vaca, olha o costelão. Essa vaca aqui ela é descarnada, ela não tem nem musculatura. Por quê? Porque a energia dela é concentrada na glândula mamária. A energia dela é concentrada em produção. Então, são tipos zootécnicos distintos. Então, e aí tem algumas raças que são uma dor de cabeça para a gente. Essa daqui é uma cimental e essa vaca aqui é uma cimental, ou seja, são a mesma raça. Porém, houve uma seleção dentro da mesma raça, onde ela apresentou um pouco de qualidade de leite, mas olha a questão de carne como é bem desenvolvida. Essa vaca aqui não, ela já é completamente desenvolvida para leite. Então a gente tem aqui um tipo zootécnico misto e o tipo zootécnico leite. Se eu quiser produzir só leite, eu vou procurar uma vaca assim. Se eu precisar de um equilíbrio, eu posso procurar uma vaca mista. E mesmo aqui entre o cimental, existem alguns animais que são somente tipo carne, que tem uma glândula mamária bem menor. Então, o tipo zootécnico é que vocês vão bater o olho e vão começar a entender o que que é um, o que que é outro, tá certo? Então, a minha ideia com essa aula rápida é para vocês lembrarem. Vocês vão olhar para o animal e vão ver características diferentes. Eu olho para um cavalo, né? Um cavalo é maior, com perna comprida, um posterior grande, forte. Então, esse é um animal que é para tiro longo, né? Desculpa, eu sei que é um animal para tiro curto, porque ele é muito forte. Agora, se eu tenho um animal um pouco mais atarracado, também forte, ele é mais resistente para fazer manobra. E se tem um animal mais esguio, né? E num posterior não tão grande, talvez seja mais resistente. Então, o esguio é o cavalo árabe, o baixinho atarracado é o cavalo crioulo, o que tem a bunda grande é o quarto de milha, né? E eu tenho um cavalo que é muito grande e muito forte. Ele serve para carregar carroça, ele faz força, mas ele não consegue correr. Então, eu tenho tipos zootécnicos dentro dos equinos completamente diferentes. Isso ocorre para cães, isso ocorre para ovelhas. Claro que alguns animais vocês têm menos contato, acabam tendo uma certa dificuldade. Mas o que eu quero que vocês lembrem é: tipo zootécnico vai exercer a função. A aptidão zootécnica, essa função já está inerente ou à sua biologia, ou às suas características genéticas, e é transmissível de um animal para outro. Eu vou ter o tipo étnico, que é aquele que apresenta um padrão morfológico que eu consigo identificar mais ou menos a sua área de origem, tá certo? Então, essa é uma aula rápida, uma conversa com vocês, e em breve teremos mais vídeos. Falou? Até mais!